A gente vai falar um pouquinho mais agora sobre essa operação da Polícia Federal que investiga a existência de uma ABIN paralela durante o governo Bolsonaro para bisbilhotar a vida de adversário político, de membro do Supremo Tribunal Federal, de promotor público no Rio de Janeiro que tocava o caso Marielle Franco. Vamos conversar com o doutor em Direito Constitucional Acácio Miranda da Silva Filho. Doutor, bom dia, obrigado pela entrevista para nós. Bom dia, Rafael. É um prazer falar com você e com a nossa audiência. Prazer é nosso. A gente está diante de aparelhamento de um órgão de Estado, segundo as provas, elas são suficientemente caudalosas para levar essa suspeita adiante, professor? Rafael, é importante a gente lembrar dois fatores. Por mais que a decisão para a operação tenha partido do Supremo Tribunal Federal, todas as provas, todos os elementos existentes foram colhidos pela Polícia Federal. E quando nós olhamos para o principal investigado, que é o Ramagem, por mais que ele esteja deputado neste momento, ele também é delegado da Polícia Federal. Então, não fossem suficientes, não fossem fortes estas provas, a Polícia Federal não teria dado todos esses passos, especialmente por conta desse espírito de corpo. Então, usando um termo que você mesmo colocou, elas são caudalosas, elas são suficientes para essa investigação e, obviamente, causam perplexidade dado o cargo que os responsáveis por esses crimes exerciam. Agora, doutor Acácio, a Polícia Federal chegou a pedir o afastamento do cargo atual de Alexandre Ramagem, mas esse pedido não foi levado adiante nem pela Procuradoria-Geral da República, que não apoiou essa decisão, esse pedido, também não pelo STF. Levando-se em consideração essas provas que estão sendo investigadas, foi a decisão mais acertada não afastá-lo? Lívia, bom dia. Por mais que exista uma robustez probatória, quando há o afastamento de alguém de um cargo durante a investigação ou até uma prisão preventiva, esse é o cenário mais extremo, esse é o cenário mais grave. E isso só acontece quando este cargo ou a liberdade da pessoa sirva como um impeditivo para a realização da investigação ou sirva como um impeditivo para a aplicação da lei penal ao caso concreto. Não parece, neste momento, que o cargo de deputado federal do Ramagem impeça a realização de outros atos investigatórios. Por isso que o Supremo e a PGR entenderam nesse sentido. E mais, fosse decretado esse afastamento, nós estaríamos diante, não sei se de uma ruptura, mas pelo menos de uma rusga entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. E nós sabemos que essa relação já é tensa, é bastante tensa nos últimos anos. Então eu acho que o Supremo optou, neste momento, por um cenário mais ameno. Agora, caso surjam novas provas ou caso surjam evidências que o Ramagem está fazendo uso do seu cargo para atrapalhar as investigações, aí eu acho bastante natural esse afastamento. A Amanda Klein e o Cláudio Dantas também têm perguntas para o senhor. Amanda, bom retorno, sua pergunta. Obrigada, Rafael, bom estar de volta. Doutora Acácio, bom dia. A minha dúvida é sobre os próximos passos da investigação, porque normalmente você tenta chegar também a quem está acima na hierarquia. A gente sabe que acima de Ramagem havia Augusto Heleno, que era chefe do GSI, a quem a ABIN era subordinado, e havia acima de Augusto Heleno, havia Jair Bolsonaro. Quais são os próximos passos da investigação? A partir dessas buscas e apreensões que foram feitas ontem, vários endereços em diferentes estados, principalmente de Ramagem, quais devem ser os próximos passos dessa investigação e também qual a gravidade, porque eu acho que é importante fazer esse discernimento entre a missão precípua da ABIN e no que a agência foi transformada durante o governo passado. Amanda, bom dia.
Então vamos lá, 2 perguntas. Primeiro, no que diz respeito aos próximos passos da investigação, a gente tem que analisar a investigação sob uma perspectiva lógica. Primeiro são investigados os executores e depois, acaso existentes, os mentores intelectuais e os beneficiários deste crime. Neste momento, o que se tem é o braço operacional, o braço executivo desta, usando os termos empregados pela Polícia Federal, organização criminosa. É óbvio que serão colhidas provas, interpretadas essas provas, para que se chegue eventualmente em outras pessoas, mas também não dá para a gente fazer um exercício de futurologia. É natural nós falarmos que Augusto Heleno e, eventualmente, Bolsonaro poderiam ser beneficiados pelas informações colhidas. Mas também não é natural nós falarmos que eles efetivamente determinaram as práticas destes crimes. No que diz respeito às missões institucionais da ABIN, fazendo um paralelo para a nossa audiência para tornar mais didático, a ABIN está para o Brasil como a CIA está para os Estados Unidos. Então, é a nossa agência de inteligência que colhe elementos para a tomada de decisão do Poder Executivo, seja em relação à política interna, às decisões de Estado internamente, seja em relação aos nossos posicionamentos geopolíticos em termos internacionais. Então, óbvio, quando há utilização desse aparelho de Estado em benefício próprio, nós estamos diante de uma situação extremamente grave. Cláudio Dantas. Bom dia, Cássio. Você concorda que esta investigação ela tem que se dar no âmbito do Supremo Tribunal Federal, considerando que esses supostos crimes teriam sido cometidos antes, né, do exercício do mandato, não teriam relação com o exercício do mandato, no caso do Alexandre Ramagem? Cláudio, bom dia. O Supremo, e eu sei que você tem essa informação, por isso da pergunta, o Supremo tem mudado bastante nos últimos tempos o seu posicionamento sobre foro por prerrogativa de função. Normalmente, quando os crimes foram cometidos antes do titular ser detentor do foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado, como as pessoas chamam, a decisão fica a cargo da primeira instância. Mas, neste contexto, também há jurisprudência do Supremo, porque, apesar do principal investigado ter cometido os crimes que lhe são imputados antes do exercício do cargo, os desdobramentos podem levar a um ex-ministro, a um ex-presidente da República, a um atual senador, a um atual deputado federal. Então, quando há esse possível desdobramento no sentido de pessoas que sejam titulares do foro, o Supremo tem adotado a possibilidade de, desde o início, julgar ou, consequentemente, desde o início, aplicar o foro por prerrogativa. Então, são algumas, respondendo objetivamente a sua pergunta, são alguns posicionamentos jurisprudenciais, são alguns entendimentos do Supremo, e ele tem utilizado a depender das circunstâncias, a depender dos desdobramentos. Mas eu entendo, e aí talvez a gente tenha a mesma posição, que essa pluralidade de entendimentos acaba causando uma confusão, tanto em termos práticos, como para quem acompanha de fora, especialmente para a população em geral. Professor, perdão, Lívia, é você agora. Pode ir primeiro. Imagina, vai você. Está na ponta da língua, vai, depois eu falo. Desculpe. Professor, o PL tem reclamado do presidente do Congresso, notadamente, de que ele teria ralentado nas suas obrigações com operações frequentes contra parlamentares. O senhor vê algum indício por exemplo, o senador Rogério Marinho diz que estão sendo violados direitos parlamentares. O senhor vê nessa operação, por exemplo, contra o Alexandre Ramagem, o indício de alguma violação
algum direito garantido na Constituição ao parlamentar que não pode ser punido pelas suas ideias, pelas suas propostas, pelas suas palavras, desde que não cometa um crime? É mais ou menos por aí? O Marinho, ontem, no seu discurso, falou bastante sobre essas prerrogativas parlamentares, um termo utilizado por ele. E, obviamente, se a gente olha, Rafa, para 10 anos atrás, por exemplo, havia uma permissividade maior, talvez eu vou usar um termo popular, uma amizade, um acordo de cavalheiros entre legislativo e judiciário. Não à toa, nós não acompanhávamos com essa frequência operações contra deputados ou senadores. Nós tínhamos, inclusive, deputados e senadores que estavam condenados e continuavam exercendo o seu mandato. Nos últimos tempos, como reflexo do mensalão, da Lava Jato, o Supremo tem sido mais contundente no combate aos crimes cometidos por parlamentares. E isso, obviamente, acaba gerando um incômodo no parlamento. Em segundo lugar, a gente vive uma polarização política. Então, obviamente, quando o Supremo acaba atacando o parlamentar do lado A, todos aqueles que são defensores do lado A reclamam. Quando o Supremo ataca o lado B, todos que são defensores do lado B reclamam. Então, são dois efeitos de um momento político que a gente tem vivido. Eu acho que não há nenhuma falha, não há nenhuma omissão do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, deste caso do Ramagem em específico. Mas também não posso deixar de falar que, em alguns momentos, foram cometidos, sim, excessos pelo Supremo Tribunal Federal e, de uma forma ou de outra, o Supremo acabou ficando, o Congresso, aliás, acabou ficando refém do Supremo. Mas, repito, no caso do Jordi e no caso do Ramagem, que são os mais frescos que nós temos na memória, não há excesso por parte do Supremo e não há omissão por parte dos líderes do Congresso. Agora, doutora Cássio, vamos imaginar que essas investigações sejam concluídas e apontam para a responsabilização desses investigados por enquanto, apontam para o uso ilícito e ilegal das ferramentas da ABIN para espionar esses desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de pessoas ligadas a ele. Vamos antecipar essa hipótese. Quais são as punições possíveis para esses possíveis culpados nesse caso, levando-se em consideração que a gente está falando do uso ilícito de uma instituição, de ferramentas institucionais e também olhando para o aspecto daquelas autoridades que tiveram a sua privacidade, digamos assim, violada, ministros do STF, políticos, olhando para esses dois aspectos, quais seriam as punições possíveis? Lívia, foram 3 os crimes externados até agora pela Polícia Federal. A invasão de dispositivos informáticos, organização criminosa e interceptação telefônica sem autorização judicial. Somadas as penas destes 3 crimes, nós chegamos mais ou menos a uma condenação de 10 anos. Óbvio que a gente não pode cravar, mas a gente pode fazer a soma das penas destes crimes e estabelecer um cenário equivalente a 10 anos. Mas, quando a gente conduz novas investigações e entende os objetivos que levaram a essas interceptações ilícitas, podem surgir novos crimes, como prevaricação, como advocacia administrativa, e isso pode acabar dobrando a pena dos eventuais condenados. Então, hoje a gente parte de um cenário de 10, podendo, a depender das provas, chegar num cenário de até 20 anos. Bom, nós conversamos com o doutor em Direito Constitucional, Acácio Miranda da Silva Filho. Muito obrigado pela entrevista, pelas explicações. Até uma próxima, Cássio. Abraço, Rafael. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.